Olá, Verdades com a Ana está de volta em parceria com o Manchete Lagos para discutirmos temas importantes nas nossas vidas. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente, você que está acompanhando aí agora. E hoje nós vamos nos aprofundar sobre a retirada dos radares nas RJs. E com isso, automaticamente, sobre a segurança no trânsito. Estão aqui comigo participando desse bate-papo Walter Santos, que é especialista em trânsito. Nós temos também o Dr. Luciano Regis, que é advogado, que representa a família do designer Rogério Zera, que é um dos ilustradores, foi um dos ilustradores ainda um dos ilustradores mais reconhecidos da região dos Lagos. E a história é a seguinte: Rogério morreu em abril deste ano, após ser atingido por um carro na RJ 140, em São Pedro da Aldeia, num trecho próximo a um radar. Só que não estava operando este radar. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a retirada desses radares. Muita gente ainda confusa se existe o radar ali ou não. Para esta conversa, para este bate-papo, nós convidamos também o DR, que preferiu não mandar um representante, enviou uma nota, e no decorrer do nosso bate-papo eu vou explicando para vocês aqui quais são as informações que o DR passou para a gente. Informação importante: os acidentes com morte no Rio dispararam. Ano passado foram mais de 1.500 vítimas, média de 4 casos por dia no estado do Rio. Um crescimento, gente, de 15% em relação aos dados anteriores. Destaque para os atropelamentos. São 7 casos de atropelamentos por dia no estado do Rio de Janeiro. E o Rio também teve 1.600 casos de motoristas dirigindo embriagados. A alta velocidade está por trás da maior parte desses dados. Vou conversar aqui com os meus convidados. Walter, obrigada pela participação mais uma vez, você sempre parceiro. Doutor Luciano, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Vamos conversar um pouquinho. É difícil, porque nós estamos saindo praticamente do Maio Amarelo, que é um mês de conscientização, mas a conscientização a gente dirige o ano todo, então a gente precisa ter sempre. E justamente no mês de maio, que é o Maio Amarelo de conscientização no trânsito, a gente tem a retirada desses radares. Dole 1, dole 2, dole 3, quem começa? Eu começo. É interessante que é o mês da conscientização, mas revela bem a falta de compromisso dos governantes. E aí não fulanizando o debate, falar governador e tal, mas se você tem uma licitação e você tem um contrato, que esse contrato tem começo, meio e fim, você sabe o tempo de duração, você deixar esse contrato vencer para aí sim dar início a um processo licitatório, mostra um desprezo pela simbologia do Maio Amarelo, mas em especial um desprezo pela vida das pessoas. Isso é tão básico, doutor? Porque, por exemplo, na nossa casa, quando a gente está faltando, o arroz está quase acabando, a gente se antecipa e compra, para você não ficar sem o almoço do dia seguinte. Por que o Estado não pensa dessa forma? Exatamente, e nos bastidores estávamos conversando sobre a questão da responsabilidade do gestor. O gestor que deixa uma licitação importantíssima, vencer um contrato importantíssimo, vencer sem tomar as providências, ele só deixa porque não há uma responsabilização pessoal. Há uma responsabilização do Estado. E, no caso, quem vai arcar com as consequências são as pessoas que podem ser vitimadas pelo acidente. Agora, Walter, que é especialista em trânsito, tudo bem que a gente tem um radar que dá uma freada, assim, literalmente, no motorista, mas a conscientização, a educação no trânsito, ela tem que existir com ou sem radar. Eu me lembro que muitos falam assim, isso é culpa do instrutor de trânsito que não ensina direito. Instrutor de trânsito que não ensina, doutor. O instrutor de trânsito tem que pegar no pé. O instrutor sempre ocupado, mas isso aí é uma questão de educação. As pessoas hoje não têm educação, não respeitam o pedestre. Você viu aí que você acabou de falar, o número de atropelamentos aumentaram muito. Eu tive uma reportagem que eu fiz há pouco tempo de uma senhora, acho que foi em Macaé, não me lembro a cidade, que ela foi atravessar a faixa de pedestre, uma ambulância parou, do outro lado vinha um carro de polícia, ela atravessou na faixa de pedestre, ela olhou no sentido do fluxo, só que ela não olhou contra o fluxo. Vinha uma motociclista cortando pela faixa contínua e pegou ela de cheio. Você entendeu? Então, tudo é questão de educação. Se estava um veículo parado, por que os outros não pararam? A motocicleta, uma locomoção muito rápida, ela tenta dar o jeito dela, que ela não quer ficar parada. E aí
causa os acidentes. Então, tudo questão de educação. Se respeitar a lei, vai ficar tudo bem comportado. Agora, infelizmente, as pessoas querem abusar, né? No caso aí do acidente ali em São Pedro Aldeia, e a faixa de pedestre, ela regulariza ali a travessia do pedestre e o acostamento, não é para ninguém parar no acostamento, o acostamento é para um refúgio de uma emergência. As pessoas ficam parando, batendo papo no celular, no acostamento, isso não pode. Entendeu? Colocando em risco a própria Exato, está lá a faixa contínua, branca lá, dizendo a linha de bordo. Não pode, só para emergência. Mas, infelizmente, as pessoas com seu carro, acontece um engarrafamento, ele faz o quê? Pelo acostamento. Conhecedor do direito que o senhor é, doutor, o senhor acredita que essa retirada dos radares, a gente pode colocar às vésperas de uma eleição, que a gente tem eleição ano que vem, você acha que isso tem alguma coisa a ver de... vamos amarrar os nossos aqui a partir de agora, porque a retirada de uma empresa vai ter que entrar outra? Olha, Ana, falar do caso específico, ele é complicado sob pena de responsabilizações. Sim. Entretanto, conhecendo o mundo da política e das articulações, não seria surpresa que algum amigo entrasse e talvez a empresa que saiu deixou de ser amiga. É tão estranho não ter tido nem a iniciativa de fazer um emergencial temporário até que o processo licitatório fosse concluído, que chama atenção. O Estado está pegando fogo no cenário político, há em tese aí 2 candidaturas fortes, uma do atual prefeito do Rio, o outro presidente da Assembleia, mas que está na iminência, segundo os bastidores, de se tornar governador, e seria bem oportuno, né, empresas de indicação política assumirem nesse momento. Mas o assunto é sério. Enquanto há uma disputa de espaço de poder e de dinheiro, pessoas vão morrendo. O Walter falou algo que eu acho que é fundamental. A questão da educação, mas principalmente a do respeito pela vida do outro. Hoje os trânsitos das grandes cidades e a nossa região, que é composta por cidades pequenas, se transformou num campo de batalha. É uma verdadeira guerra entre motoristas. Não existe uma harmonia. Não existe. E a falta de também amor ao próximo é você ver que todo mundo quer passar na sua frente, independentemente se você está ou não atrasado. Você não aceita ser passado para trás no trânsito. Você não está correndo para um compromisso. Eu só não quero ser passado. Eu não quero que você passe na minha frente. É mais ou menos isso. E a morte do Rogério, designer conhecido, ela representa muito dessa falta de amor ao próximo. Ele foi atropelado, ele estava no acostamento. Essa RJ é uma RJ que é um grande fluxo de ciclistas. Então ele estava indo trabalhar no acostamento. Muito provavelmente pela dinâmica do acidente, o motorista tentou avançar os carros pelo acostamento, colidiu de frente, arremessou o cara a metros de distância e uma morte instantânea. Então, assim, é o reflexo da falta de respeito. Os nossos políticos, eles têm um papel fundamental no estudo, desde a concepção da falta de educação de base, mas também por não cumprir o básico, mas a nossa sociedade, ela tá fria, ela perdeu o amor. Frio. O importante é eu, em segundo eu e terceiro eu. Tenta pedir para atravessar uma pista para ver o tempo que demora até alguém ter o bom coração de deixar você entrar. Mesmo assim, observe, porque quem vem atrás de quem teve o bom coração, buzina ou pode causar um outro acidente, né? É impressionante. Para você que está acompanhando a gente, são 131 radares nas rodovias estaduais no Rio de Janeiro, né? Só na RJ, que a gente sabe que é uma rodovia que corta grande parte ali da região dos lagos, são 41. Na RJ 140, também importante aqui na região, são 5 radares. Os radares são importantes por quê, Walter? Para educar o motorista. Que uma não coisa tem que educação. não tem. Exatamente. Mas aquilo que eu estava falando em off com você, Ana, a placa lá de regulamentação, você está andando uma via, né, na RJ, né, uma via de trânsito rápido, e de repente aparece uma placa de 60. Ela é uma via de 80, 100 quilômetros. Se você de repente avistou uma placa de 60, então a partir dessa placa, você já tem, aqui eu vou diminuir a velocidade até achar o equipamento. Achei o equipamento, passei 1 quilômetro depois do equipamento, não tem uma nova placa mandando imprimir uma nova velocidade, mas eu já posso dar a velocidade da permitida da via. Então, isso não acontece. As pessoas só respeitam o equipamento na hora.
viu a torre do equipamento, ele vai lá, diminui a velocidade, passou e já mete a velocidade alta. E às vezes diminui a velocidade até de forma brusca, né? Brusca. Ué, você já viu várias frenagens perto do equipamento que as pessoas, quando vê, que ele vai frear. Isso aí me alerta uma coisa. Eu fiz uma viagem curta. Eu estava em Cabo Frio, fui a Araruama semana passada, e no auge da retirada dos equipamentos. E eu percebi no comportamento dos motoristas que eles estavam na dúvida se existia ou não um equipamento naquela caixinha. Então eu falei assim, gente, isso está tão perigoso, e é por isso que a gente está discutindo isso também, que eu falei assim, não, a gente precisa falar sobre esse assunto. Por quê? Porque eles ficavam assim, tem ou não tem radar? Então, existia a possibilidade de ter acidente simplesmente pelo fato de o motorista estar dirigindo na dúvida. Porque alguns tinham certeza de que o equipamento não estava ali, então acelerava. Outros, não. Aí quem vinha atrás, às vezes, tinha certeza, o que estava na frente estava na dúvida, então ficava assim, um vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Tem ou não tem radar? Tem ou não tem radar? Mas aí que está o problema, Ana. O radar foi tirado, mas as placas continuam lá. Então respeita a velocidade que a placa determina. Não é importante você saber que o equipamento está lá ou não está. O importante é você obedecer a placa de regulamentação. É 50, anda 50. Se tiver equipamento, sem problema. Você passou ali, avistou 1 km depois da placa, não tem outra placa, você imprime a nova velocidade. É difícil, né, ter essa conscientização sem o radar ali. E aí entra a questão da lógica do radar, que você até falou, das pessoas respeitarem ou não o radar e para que serve. Infelizmente, nós já temos entranhado na nossa cultura que a única dor que o brasileiro sente é a dor no bolso. No bolso, e eu quero falar uma coisa sobre isso, mas desculpa, pode concluir seu pensamento. E aí essa questão da dor no bolso faz com que a pessoa, ao não avistar o equipamento, ele desrespeita totalmente. Só uma observação, Ana, tem um radar que foi retirado ali em São Pedro da Aldeia, próximo ao mercado Dom, que ali é um trecho extremamente perigoso, porque é passagem para a escola, ali é extremamente complexo. Acho que e tem uma lombada, acho que naturalmente as pessoas deveriam parar ali, em consideração ao tanto de gente que passa. Não. 3 dias depois, fora do radar, virou Autorama. Exatamente, e ali é um local que o doutor lembrou, é um local onde teve um atropelamento, onde a senhora e 2 filhas morreram ali. Foi por isso que botaram tanta de briga, a gente sempre brigou ali por uma passarela, aquele ponto ali do bairro São João, um volume enorme de moradores que atravessam a pista para poder pegar o seu ônibus para ir para o trabalho. E aí a lombada, quando foi colocada na época, eu fui contra a lombada, porque os motoristas eles não têm consciência da questão das placas, como eu já falei com você, sinalização vertical. E aí, quando ele via, freava em cima da lombada e começavam a bater um atrás do outro, né? Como teve o acidente da motocicleta, que o carro parou, a motocicleta bateu na traseira do carro, o carona voou por cima do teto do carro e caiu lá no chão, onde veio a óbito. Então, é a questão, é aquilo que a gente falou, doutor, eu tenho que fazer um doutor, que ninguém, infelizmente, tem educação para respeitar a regulamentação da pista. Agora, nós já estamos com 10 minutos de bate-papo, para a nossa conversa não ficar muito longa, a gente também tem que ver um outro lado. Qual é o outro lado? O descrédito também que o cidadão tem com o poder público em determinadas situações. E é fácil a gente entender isso porque a gente presenciou até operações de fábrica de multa. Então, o motorista, às vezes, ele pensa assim, quando que o radar se torna um problema? E a tal da indústria da multa? Porque todo mundo fala assim, é só para ganhar dinheiro, é só para multar. Tem o lado A e tem o lado B. Agora nós vamos discutir o lado B, doutor. O lado A, que é a necessidade dos radares, isso para mim é quase que inquestionável. Eu acho que ninguém que dirige gosta de ter que reduzir a velocidade. Ninguém gosta assim, ó que legal, vou ter que reduzir a 50. Ninguém gosta. Mas se você parar para pensar na coletividade, a nossa região ela é cortada por rodovias e as pessoas circulam nessas rodovias, você vai ver que é extremamente necessário. Mas o brasileiro, ele é descrente das instituições. Todas as instituições, com raríssimas exceções, são bem avaliadas pela sociedade. Então, quando você fala de envolver dinheiro, naturalmente surge uma desconfiança. Mas sem provas, eu acho que a gente não deve contribuir para essa cultura. Eventualmente, se você se sentir injustiçado, existem meios para recorrer de uma multa, existem meios para tentar conseguir provar que você respeitou o limite de velocidade. Mas é difícil.
Não, muito. Não é, Walter? Walter tá aqui para não deixar mentir. Para você recebe uma multa, para você recorrer da multa, e às vezes até em casos injustiçados, para você recorrer disso é uma saga, uma via crucis. Digo que é até arcaico. Já até deu uma melhorada. Mas antes você tinha que escrever cartinha de próprio punho, né, Walter? Explica isso pra gente, porque parece que eles fazem de tudo para atrasar a sua vida, para você provar que você tá certo, ou para você ter o direito de dizer que, calma aí, eu quero pelo menos contestar isso aqui. Não é, Walter? A gente tinha um trabalho de botar via correio, né? E às vezes estourava os prazos, e aí você não tinha chance nenhuma, muito difícil. Você tem que continuar indo ao Rio ainda? Ou só infelizmente é o Departamento de Estrada e Rodagem, o famoso DR, que alguns você tem que enviar via correio ou ir lá na sede. Olha isso, doutor. Você recebeu uma multa aqui, você tem que ir ao Rio ou então enviar correios. E hoje você tem todo o sistema de justiça eletrônica. Mas é isso que eu tô falando, é arcaico. Mas o sistema ele é arcaico e aí abre margem para o cidadão entender que é de maneira arrecadatória, mas também, Ana, nós temos que tomar cuidado com a responsabilidade de não criminalizar o meio, porque os equívocos que existem vêm a partir de gestores, a partir de pessoas. Esse sistema de controle de velocidade, de multas, é capaz de salvar vidas. O que nós temos que questionar começa já no básico. Quem é que a gente está colocando para ser deputado? Quem a gente está colocando para ser governador? Eu sei que a Via Lagos foram retirados os radares. Sim. E aí teve político da nossa região, político importante, que se diz o pai da matéria como algo importante. Olha, tirei os radares. Isso efetivamente é positivo para quem? Agora eu posso lá fazer aquilo de pista de corrida? Não tem os dados, mas o número de acidente continua igual antes? Ou ficou mais propício o acidente? Eu acredito que ficou muito mais propício. Quando eu vejo lá velocidade máxima 100 por hora... E você vê passando a 120, 130, 140... Eu sei que não tem radar, o que vai me inibir? O que vai inibir o cidadão de maneira geral? Então, assim, eu prefiro tomar cuidado com o movimento que descredibilize as instituições, mas também sem negar a realidade que muitos gestores, muitas pessoas tiram proveito da estrutura do Estado para benefício próprio. Né? E para a gente já ir fechando, Walter, a gente falha na formação dos motoristas? Muita coisa. Eu vi que quando eles tiram a habilitação, fica na permissão, que não é a habilitação ainda, né, nesse período de 12 meses para ver o seu comportamento. E a gente vê que ele se comporta muito bem, mas infelizmente depois que ele faz a troca, a transição da permissão para a definitiva, que ele pega a definitiva, ele começa a desrespeitar. Passa, fulano avançou o sinal, se ele avançou, por que eu não posso? E aí começam as imprudências dos motoristas. Né? Uma das maiores imprudências que a gente tem hoje é a sinalização, né? A famosa seta, uma coisa tão simples de se utilizar, é a comunicação que você tem com o veículo que vem atrás de você. Isso não existe mais. Mas infelizmente é o que não acontece, Ana. E os acidentes que acontecem, a maior parte, é justamente porque você não indica a seta. Como é que eu vou saber que você vai virar à esquerda, vai virar à direita, se você não comunica com a seta? Quando vê, você já está em cima do carro. Mas você tem que manter a distância. Sim, eu tenho que manter a distância de segurança. Mas também eu não posso parar de uma hora para outra se você vai entrar numa via sem você me informar. Você tem que botar a seta. Né? Esse acidente que eu vi agora lá em Miracema foi justamente por causa de uma seta. Porque o caminhão estava no meio da pista, já estava até na contramão praticamente. A moto vinha atrás do caminhão, ela pegou e ia virar à direita. O caminhão pegou e virou junto. Entendeu? Se ele tivesse informado que queria entrar também, a motocicleta tinha reduzido sua velocidade e deixava o caminhão entrar. Então, são coisas simples de fazer para evitar os acidentes. Agora, Walter, o que a gente precisa depois, isso aí é assunto para um próximo encontro. Doutor, o que são essas motos elétricas? Gente, olha, alguém vai ter que resolver. Não, e eu estava acompanhando no Rio de Janeiro que a Guarda Municipal começou a fazer fiscalização. Essas bicicletas elétricas têm um máximo de velocidade de 32 km por hora. Isso atropela alguém facilmente. Mas mais do que isso, Ana.
O brasileiro, na sua criatividade, adultera para o dobro. Então essa bicicleta anda a 70. Não, mas eu não quero nem começar sobre esse assunto, porque esse assunto eu quero guardar na manga pra gente conversar depois, porque ó, é contramão, é sem capacete. Ah, não exige capacete, eu tô nem aí com a minha vida. Eu preciso de lei, eu preciso de uma lei para dizer pra mim o que é seguro pra mim. E é capaz de eu ainda não respeitar a lei, né? Não tem como, o ser humano, ele precisa de alguém para dizer para ele o que ele tem que fazer para cuidar dele. E ele, às vezes, não quer aceitar a regra. Mas isso aí, depois a gente vai conversar sobre este assunto, sobre essas motos. Como se nomencla essas motos, essas motinhas? Aqui viralizou a bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica? Né? É o ciclo elétrico, né? Ficar mais fácil, o ciclo elétrico é o correto. O ciclo elétrico. Olha, vou te falar, é em cima de calçada, é na... Porque eles se acham pedestres. Né? Ele vem na contramão, é na calçada. Depois a gente vai conversar sobre isso. Doutor, muito obrigada pela participação do senhor. O senhor quer colocar um... Não, eu agradeço, Ana. E só em relação ao DR, para a gente fechar esse assunto, que eu acho que é importante, que além da retirada dos radares, nós temos problemas que eu considero extremamente agravantes no trânsito da nossa região, que é as estradas extremamente buracadas, sem a verticalização vertical, ou seja, vai ter uma lombada, você não vai ver porque não existe as pinturas, a questão dos buracos e da iluminação. Nessas RJs, quando eu quero ver a lua, eu resolvo andar em alguma RJ porque eu vejo o céu todo estrelado. Se estivesse na floresta. Porque é um absurdo. Então, o governador, presidente do DR, com certeza não vieram representantes, mas eles vão acompanhar. Dê um jeito na iluminação da nossa RJ, porque é uma vergonha. Né? Concordo com tudo que ele comentou, né? A respeito da sinalização horizontal, né? Que não foi colocada. Eles trocaram o piso, né? da RJ 140, mas sinalização nada até agora, só fizeram aquela parte do Arraial do Cabo. Então a gente precisa sim a sinalização e a iluminação, né? Que realmente ali está precária, na RJ 140. E a sinalização vertical, que é a coisa mais importante para o motorista. Doutor, muito obrigada pela participação do Luciano Regis. Walter, obrigada, como sempre parceiro. O Departamento de Estradas de Rodagem, nosso DR, confirmou que está retirando os radares das nossas rodovias. A concessão com a empresa que fazia o serviço acabou e não deu tempo de fazer uma nova licitação para instalar novos equipamentos. Não deu tempo. Só lembrando que, desde quando a empresa assinou o contrato, lá no iniciozinho já sabia o dia que terminava, mas não deu tempo, tá? Ainda não há prazo para a conclusão dessa licitação que vai escolher, né, pelo processo licitatório, a nova empresa que vai colocar os radares nas estradas estaduais do Rio de Janeiro. BR, salva de palmas. Obrigada pela audiência e em breve a gente volta com um outro tema aqui no Verdades com a Ana, em parceria com a Manchete Lagos. E antes da gente encerrar esse debate, destaques do Manchete Lagos. A repórter Leandra Nogueira conseguiu uma entrevista exclusiva com as vítimas de um acidente que mobilizou Cabo Frio no ano passado. Pai e filha foram atingidos por um carro que participava de um racha no centro da cidade. Os jovens foram presos, mas já estão soltos e vão responder por lesão corporal. O pai ainda guarda sequelas do acidente. Essa publicação teve mais de 10 mil visualizações em apenas um dia. Mas a publicação que mais rendeu interações foi a história de um pescador de Búzios que encontrou sem querer o atobá mais velho do mundo. O animal recebeu uma anilha de pesquisadores do Paraná há 40 anos. A ciência só ficou sabendo da história por causa da iniciativa do pescador, que buscou a origem daquela anilha. Siga o Manchete Lagos.